Olá para você que me assiste, a paz esteja contigo. Hoje eu gostaria de fazer com você mais um estudo bíblico muito importante, que ele tem como tema o seguinte: existe uma trindade. Nós vamos ver biblicamente o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto. Mas em primeiro lugar, é importante que nós venhamos analisar qual o significado da palavra trindade. Trindade é a crença em três deuses ou três pessoas distintas com a mesma essência que compõem o único Deus. Eu já quero adiantar para você que este ensinamento não é bíblico. Eu pergunto para você, onde existe dentro da Bíblia a palavra trindade? O Senhor Jesus e os seus discípulos, eles nunca trouxeram esse ensinamento. Mas eu quero mostrar para você, dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que a Bíblia nos diz. Se existem três deuses ou se existe um único Deus. Para isso eu peço a você que pegue aí sua Bíblia e abra ela comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós estamos vendo aqui que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai e Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele aqui está afirmando que Ele é o único Senhor, ou seja, Ele é o único Deus que existe. Mas eu gostaria de pedir você também para abrir aí agora sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 6, que a palavra do Senhor também nos diz assim: para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Nós vemos aqui o Senhor Deus Criador, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus que existe, afirmando categoricamente que não há outro Deus. Fora dele não há outro Deus. Nós devemos lembrar que nós estamos aqui falando com aquele que não pode mentir. A Bíblia nos fala que a única coisa impossível para Deus é que ele minta. Deus, ele não pode mentir. Ele é a verdade. Ele traz a verdade. E ele aqui está dizendo, quando ele diz que não há outro, ele aqui está se referindo a todos os seres que vieram a existir depois dele, incluindo o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, e também o Espírito Santo. Mas eu quero pedir para vocês aí, para abrir agora o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Olha que interessante que o Senhor Deus nos diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais, creais e entendeis que eu sou o mesmo, porque antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Aqui ele está falando mais claro ainda, que antes dele nenhum Deus formou, e depois dele nenhum Deus haverá. Quer dizer, aquele que não pode mentir está aqui nos testificando, nos dando a certeza de que ele é um Deus único. É importante que você venha entender que a palavra Deus, ou seja, o ser Deus, é um ser singular, é um ser único. É o único ser que não existe outro igual a ele. O homem, Deus criou o homem, existem vários homens, né? O Deus criou os animais, várias espécies de animais. Deus criou o anjo, várias categorias de anjo. Mas Deus, não existe várias espécies de Deus. Não existe vários deuses, não. Existe o único verdadeiro Deus. Existe sim os anjos caídos que auto se denominaram deuses, mas Deus com D minúsculo, que não chegam nem ao pé do verdadeiro e único Deus que existe. Quem está nos dizendo isso é a própria palavra de Deus. É a nossa única regra de fé e prática. É a palavra que tem a resposta para todas as coisas, todos os questionamentos humanos na Bíblia Sagrada. Agora eu quero analisar com você, dentro do Novo Testamento, o que a palavra de Deus nos diz. Se existe um único Deus ou se existe três deuses. Abre comigo aí sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor é muito clara, ela nos diz assim: um só Deus, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui a afirmação bíblica de que existe um único Deus. Abra agora em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha o que a palavra do Senhor nos diz.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui um só Deus. E aqui, esse texto, o Espírito Santo, ele revelou a Paulo que Jesus Cristo, ele não é Deus, mas ele é o mediador entre Deus e os homens. Esse Jesus que veio ao mundo como homem, hoje ele está no céu, na sua forma divina, ao lado do Pai, sendo mediador entre nós, pecadores, e o Pai. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é o nosso Salvador. Mas nós vemos claramente dentro das Escrituras Sagradas que ele não é Deus. Se o ensino da Trindade não é bíblico, de onde ele surgiu? Ele surgiu no Concílio de Nicéia, do ano 325 depois de Cristo. A Trindade ela é um ensinamento que ela existe muito antes do cristianismo. Várias religiões pagãs, religiões gregas, romanas, egípcias, todos eles criam uma Trindade. E quando houve a união do Estado com a parte apostatada da igreja, que se formou então o catolicismo romano, um imperador chamado Constantino Magno, no concílio chamado Concílio de Nicéia, ele então criou esta doutrina. Devemos lembrar que o Senhor Jesus, ele nos diz no livro de João, capítulo 7, versículo 17, aquele que quiser fazer a vontade dele, quem? Do Pai, examinará a doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo, ou seja, se ela é de Deus ou se ela foi criada por homens. Então nós vemos que essa doutrina, como nós vimos aqui dentro da Bíblia, ela não tem base bíblica, mas ela foi criada por um homem, um imperador romano, um pagão, que veio adaptar dentro da nova religião os ensinamentos pagãos qual ele cria. Constantino, ele nunca se tornou um cristão. Ele usou o cristianismo, o falso cristianismo, como um meio de poder agradar tanto os pagãos quanto os cristãos. Infelizmente, como já havia sido profetizado dentro da palavra de Deus, houve a apostasia da igreja, mas a pequena parte que não se apostatou, ela foi para o deserto, ele permaneceu por 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos. A mulher foi para o deserto, para longe da vista do dragão, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 14. E ele manteve todos os ensinamentos, exatamente igual o que o Senhor Jesus deixou e que os apóstolos ensinaram. Essa mulher, que é a igreja verdadeira, a qual o Senhor Jesus fundou, a chamada Igreja de Deus, que permanece até o dia de hoje. E eu pergunto para você, o Espírito Santo, ele pode ser considerado uma pessoa? Não. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus. E como nós podemos provar isso? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Vamos ver o que está escrito. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. Abra agora no livro de Joel, capítulo 2, versículo 29. Olha o que o profeta Joel está dizendo, que foi confirmado lá no dia de Pentecostes, conforme estava descrito aqui no livro de Lucas, capítulo 24, 49, que iria acontecer. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Que Espírito é esse? O poder de Deus, a qual aqui foi descrito no livro de Lucas. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Abra aí no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Veja bem, a pessoa estava cheia do Espírito Santo, quer dizer, estava cheia do poder de Deus. Alguém pode estar cheio de outra pessoa, uma pessoa pode ser derramada sobre outra pessoa. Então nós vemos que biblicamente, e aqui o livro de Lucas 24, 49 já deixa bem claro com todas as letras, todas as palavras, que o Espírito Santo é o poder de Deus. Nós vemos bem claro que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa e não é um Deus, mas sim o poder de Deus. Os trinitarianos, eles usam a passagem do livro de
Mateus, capítulo 13, versículo 13 ao 17, que nos fala sobre o batismo do Senhor Jesus, para dizer que ali se manifestou a Trindade. Mas ele não manifestou nenhuma Trindade. O que houve ali naquele momento? Houve ali o Senhor Jesus sendo batizado. Por quê? Ele não precisava ser batizado, porque ele não tinha nenhum pecado para poder apagar. Mas ele se batizou para poder dar um exemplo. No momento em que ele se batizou, o Espírito Santo, ou seja, o poder de Deus, se manifestou de uma forma corpórea, como uma pomba, e foi até ele. Então ouviu-se uma voz dizendo do céu que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. O que estava acontecendo ali é o seguinte: é o que acontece no batismo de todo aquele que aceita o Senhor Jesus, aquele que se ingressa no seu corpo, que é a igreja de Deus. A pessoa, o próprio Deus estava lhe dizendo ao homem que ele estava aprovando tudo aquilo que o seu filho estava fazendo. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, ele tinha prazer em ver todas aquelas obras que estavam sendo feitas da forma correta. E o Espírito Santo foi o poder que Deus havia dado a ele para poder então realizar o seu ministério. Nós vemos que antes desse momento em que o Senhor Jesus foi até João Batista para ser batizado, nós não vemos nenhum relato bíblico de Jesus fazendo nenhum milagre. Nós vemos apenas ele com 12 anos, quando ele estava no templo ensinando os doutores da lei, mas ali não havia nenhuma manifestação de milagre. Mas o Senhor Jesus, após ser batizado e ter recebido o Espírito Santo, ele foi para o deserto, permaneceu ali por 40 dias e 40 noites, foi tentado por Satanás e venceu a Satanás ali no deserto. Então ele voltou para iniciar o seu ministério. E a partir daí ele começou a fazer vários milagres. O primeiro dele foi em Caná, nas bodas de Caná, na Galileia. Então o que nós vimos ali, no batismo de Jesus, foi apenas Deus ali se manifestando para deixar claro aos homens que aquele era o seu escolhido, aquele era o seu filho, e que ele estava trazendo a verdade do próprio Deus. Ali não tinha nenhuma manifestação de nenhuma trindade. Pelo contrário, ali estava sendo a manifestação do Deus Todo-Poderoso, confirmando a obra do seu Filho e dando a ele poder através do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, nós podemos ver todos os textos no Novo Testamento, nós não vemos nenhum texto bíblico em que o Senhor Jesus afirma ser Deus. Ele sempre se apresentou aos homens como Filho de Deus. Alguma parte da Bíblia em que possa dizer que Jesus é Deus, isso significa que ele era a representação máxima de Deus sobre a terra. Isso aí foram palavras que os próprios homens o definiram como Deus. Mas ele sempre se apresentou à humanidade como Filho de Deus. Por quê? Porque Deus é um ser singular. Deus é um ser único. Não existe dois deuses. Só existe um único verdadeiro Deus. Como o próprio Senhor Deus nos diz, como nós lemos aqui: antes de mim nenhum houve, e depois de mim nenhum Deus haverá. Ele é único. E Jesus, ele jamais usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele reconheceu a sua condição humana, a sua condição como Filho de Deus. E mesmo hoje, que ele está lá no céu, sentado à destra de Deus, ele está ali como ser divino. Não significa porque mora no céu é Deus. No céu existem bilhões de anjos, mas existe um único Deus. No céu está o Filho, mas um único Deus. E todos eles respeitam isso. E todos eles se agradam por estar junto com Deus verdadeiro. Eles jamais quiseram ser como Deus. O único anjo que quis ser como Deus, ele foi destituído da sua função, se tornou um anjo caído, e se tornou o maior inimigo de Deus. Então Deus só existe um único Deus, e é esse anjo que quer trazer a nós a mentira de que existe 3 deuses, e de que existe mais do que um verdadeiro Deus. Ele vem mudar totalmente o ensinamento do Senhor Jesus, para que venhamos crer na mentira, porque só o próprio Senhor Jesus disse a seu Espírito no livro de João, capítulo 8, versículo 44, porque o diabo é o pai da mentira, ele foi homicida e mentiroso desde o princípio, nele não há verdade. E quando vós praticais a mentira, se tornais filhos do diabo. Isso é bem claro. Quando nós
buscamos a mentira, vemos dentro da palavra de Deus a verdade, mesmo assim queremos crer na mentira, nós não estamos aqui sendo filhos de Deus, mas filhos do diabo, aqueles que praticam voluntariamente a mentira. Isso é muito importante. Essa é uma verdade que muitos pastores não têm coragem de dizer, com medo de perder membros, de perder a arrecadação financeira das suas igrejas. Mas se você tem um compromisso com a verdade, todo aquele homem de Deus que tem um compromisso com a verdade, ele tem que falar a palavra de Deus, e não aquilo que os homens querem ouvir. Porque muitas coisas que nós precisamos fazer para nos chegarmos até o Senhor, é ouvir dentro da palavra de Deus muitas coisas erradas que nós cremos e fazemos. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, o Senhor Deus, ele é bem claro. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Então, com base nesta palavra, nós temos que examinar as Escrituras, como nós estamos fazendo aqui, e cremos no que a Bíblia nos diz, não no que os homens nos dizem, não no que as religiões nos dizem, mas o que a palavra do Senhor nos diz. E eu quero fazer para você mais uma pergunta. Se o Espírito Santo, ele é uma pessoa, por que na Nova Jerusalém não existe um trono para ele, ao lado de Deus e do Cordeiro? Abre comigo aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz aí? Está escrito assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, na Nova Jerusalém, depois que tudo estivesse cumprido, haveria ali ao lado do trono de Deus e do Cordeiro, também o trono do Espírito Santo. Mas por que que não há? Por que que não existe? Porque o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim o poder de Deus. Nós vemos que aqui a palavra de Deus, ela deixa tudo bem claro. E só não acredita quem realmente não quer acreditar. Porque não há nenhuma base, nenhum texto bíblico que diz claramente que o Espírito Santo e Jesus são deuses e são... Jesus é uma pessoa, mas o Espírito Santo não é uma pessoa, é o poder de Deus. Não existe nenhum ponto bíblico, nenhuma passagem bíblica que prove o contrário disso. Existe sim passagens bíblicas que os homens deturpam segundo a sua própria interpretação e que contradiz a palavra do Senhor e faz com que muitos outros acreditem. Igual o texto que eu mostrei aqui para vocês de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, falando a respeito do batismo de Jesus, e que eles falam que ali foi a manifestação da Trindade. Não foi nada disso. Nós vimos aqui claramente dentro da palavra de Deus. Para finalizar, eu gostaria de esclarecer que o fato de não existir uma Trindade não significa que nós não cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles existem. Mas, entretanto, existe da seguinte forma, como está nas Escrituras. O Pai é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Pai e Deus do nosso Senhor Jesus. O Filho, ele é o mediador entre Deus e os homens, é o nosso Salvador, o nosso advogado junto ao Pai, o ser divino que está sentado ao lado do Pai. E o Espírito Santo é o poder de Deus, conforme está escrito no livro de Lucas 24, 49 e no livro de Joel, capítulo 2, versículo 29. Eu quero deixar para você aqui essa reflexão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pense nisso. O Senhor Jesus está voltando. Prepare sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Em nome do Senhor Jesus.